Tudo bem, gente? Eu sou o Vinícius Martins, sou designer e professor universitário. O workshop Acessórios em Acrílico, ele vai acontecer 30 de novembro, é uma terça-feira, às 19h30, e vai ser pelo Meet, Google Meet, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa noite, né, nesse workshop? A gente vai ver como é que funciona o corte a laser, né, que é a principal máquina que a gente tem para conseguir fazer acessórios em acrílico. Vai ver como é que funciona e como é que são as características do acrílico, né? Então, por exemplo, quais são os tipos de cores que existem no acrílico? Uma boa característica do acrílico é a transparência, então a gente vai entender isso, né? Os tipos de acrílico que existem, por exemplo. Tipos especiais, por exemplo, a gente pode colar dois acrílicos um no outro e ter uma peça especial, por exemplo. A gente vai ver como é que funciona para eu fazer um acessório, por exemplo. Quando eu digo acessório, né? É um anel, é um brinco, é um colar, por exemplo. Então, digamos, quer fazer um brinco, por exemplo, como é que eu faço esse brinco, né? Eu vou explicar como é que vai ser esse desenho, como é que eu faço o desenho desse objeto aqui para ser produzido e cortado num corte a laser, por exemplo. Então eu digo, né, as questões que tu precisa saber, tamanho de furo que tu precisa ter, a distância que tu vai colocar disso, né? Como é que são os acabamentos que eu tenho no corte a laser, né? E tudo mais. E lógico, o corte a laser, ele quase sempre tu consegue já produzir ele e sair na forma final, não precisa ter nenhum acabamento. Mas eu também vou explicar como é que eu dou acabamento nessas peças, né? Quais são as ferramentas que vocês precisam para trabalhar com o acrílico, né? Fala um pouquinho dessa produção também, né? Como é que são as empresas, né? Como é que eu vou enviar esse desenho para as empresas conseguir cortar isso e tudo mais. Falar um pouquinho também dos valores, né? Então, assim, quanto é que custa para produzir isso? É muito caro? Será que é muito caro e tudo mais? Então, a gente vai ver essas questões, né? E eu vou dar algumas opções aqui, vou deixar umas imagens na tela aqui, para vocês verem os tipos de acrílico, tipos de acessórios que a gente consegue produzir, né, e tudo mais. E também a gente tem opções também, por exemplo, quer fazer algum tipo de colar, por exemplo, isso aqui com fita de couro, por exemplo, outros tipos de acessórios, né, também vai comentar um pouquinho sobre isso, né. E o fato de a gente trabalhar com o desenho, né, e o corte a laser te possibilita outras coisas também, né, por exemplo, tu quer fazer algum tipo de, digamos, de brinde, por exemplo, tu consegue fazer tipos de brinde, não somente com o acrílico, né, mas tu consegue trabalhar com MDF, madeira, por exemplo, desse tipo. Falar um pouquinho também da questão de gravação, que nem essa peça aqui, ela é gravada, né, então tu consegue gravar o material, consigo utilizar o corte a laser em papel, por exemplo, para fazer stencil, consigo utilizar em EVA, por exemplo, para fazer alguma coisa de festa, por exemplo, então isso é bem bacana, né. Então, basicamente isso, né? Então, esse workshop vai ser uma noite, tá? Ele vai ser R$ 80. E os requisitos que a gente tem para isso, né? Pra gente conseguir produzir a peça, né? É basicamente conhecer o básico de programas vetoriais. Por exemplo, o Corel ou o Illustrator. Então, basicamente, conhecer um desses dois programas, a gente consegue já desenhar, enviar para as empresas que vão produzir isso e fazer essa produção. Lógico, né? A gente tem máquinas, né, que a gente consegue comprar. Também vou falar um pouquinho disso, né? Os tipos de máquinas que existem no mercado, que são viáveis, que não são viáveis, quais são os valores dessas máquinas, né? Se vale o investimento ou não e tudo mais. Então, basicamente, desde o desenho, né, até a produção final e os acabamentos, eu vou comentar nesse workshop. Tranquilo, gente? E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês um link para pré-inscrição desse workshop. Tranquilo, gente? Vejo vocês no workshop.